fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido amado Mestre, obrigado por tuas bênçãos, por tuas dádivas, por estares conosco a cada momento, por permitires as nossas dificuldades e nossas alegrias, que faz com que nós possamos crescer e elevar sempre a Ti, Pai. Obrigado pelas bênçãos, pelas coisas boas que essa casa está recebendo e cada vez mais irá receber. Pai, abençoa e guarda essa casa que tanto nos faz bem. Proteja. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Que assim seja. Sim. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois dele é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação, fui o mais forte. Boa noite a todos. Bem-vindos novamente a CEIU, a mais uma quarta-feira de palestras, né? Boa noite a quem nos assiste pela internet. Eu só vou pedir um instantinho aqui, me deu vontade de falar, tá? Essa rifa aqui, só para explicar para vocês, pessoal, tem vários Rotaries em Blumenau, né? A gente acabou conhecendo, eu tenho parentes, na verdade, no Rotary Clube de Fortaleza. E numa conversa, um dia, a gente descobriu que eles fazem essa ação entre amigos todo ano. E a gente foi convidado a participar da reunião. Só vai nesta reunião quem for convidado. Então, todas essas entidades aqui estão participando desta rifa. Tem muitas escolas aqui. Na reunião, eles vendem um número X, eles fazem um número X para sorteio, não vai ter mais. E naquela reunião, cada entidade decide quanto vai pegar para vender. O prêmio é doado por eles, o carnê é doado por eles fazem toda a ação. Os prêmios são em dinheiro pela Loteria Federal. E a arrecadação que vier da venda, a gente não pegou muitos blocos esse ano, porque é o primeiro ano. E a gente tinha também a questão da venda da rifa da Suelen, né? Mas se tudo der certo, a gente gostaria de continuar nos próximos anos, né? Já que a gente agora está dentro da equipe ali. O dinheiro que nós vendermos aqui, os blocos, ele é revertido aqui para a CEIU, para a entidade que vende. Então, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos ar-condicionado para comprar, nós temos ar-condicionado para comprar para a casa de São João Batista, tem a salinha das crianças que está pequena, teria que reformar, aquele ar-condicionado lá, aquele antiguíssimo que gasta uma energia, inclusive estava ligado todos hoje quando a gente chegou e aí caiu o disjuntor. Então, a gente tem muita coisa para fazer e a gente gostaria de continuar contribuindo, arrumando a casa, mas isso a gente precisa de uma certa ajuda de vocês. O que a gente não vender, a gente também tem que pagar daí. Então, a nossa intenção é vender tudo, né? Então, vamos lá hoje. Nosso tema, auto-amor, sua vida e seu destino em suas mãos. Bom, nós seres humanos somos ainda muito imperfeitos, né? Somos ainda muito egoístas. A gente tem dentro de nós um sentimento de posse. De posse material, é a minha casa, é o meu carro, é a minha empresa. É uma posse emocional,
é a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho. E até uma posse, que a gente pode dizer, de ego, né? Eu estou certa, eu tenho razão. Então, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu cônjuge, eu tenho os meus filhos, ou o meu filho ou a minha filha, e eu sou uma pessoa de uma personalidade forte, eu tenho uma opinião formada, eu tenho sempre uma resposta para tudo. Eu sei debater todos os assuntos. Eu entendo de muita coisa. Então eu tenho autoestima. Eu sou uma pessoa que me amo. Eu tenho autoamor. Como a gente se engana, né? O autoamor e o egoísmo, apesar de serem tão diferentes, eles andam paralelos. Porque a diferença é a seguinte: se eu tenho autoamor, eu não tenho necessidade de ter sempre razão. Eu não vou me incomodar se alguém não concordar com a minha opinião. Se alguém não concordar com aquilo que eu acredito nesse momento de evolução em que eu me encontro, porque a gente muda de ideia muitas vezes. Acho que nenhum de nós pensa exatamente igual como pensava um ano atrás. E daqui a um ano, nós vamos pensar e repensar outras coisas de maneira diferente, porque a gente vai evoluindo. Nós estamos evoluindo. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, quem nos acompanha pela internet, está buscando algo mais. Está querendo evoluir. Está querendo aprender isso aqui. Autoamor. Divaldo Franco diz que autoamor é uma valorização do nosso lado bom. Então vamos entender bem. Egoísmo é querer as coisas só para nós. Egoísmo é amar a posse das coisas e das pessoas, porque aquelas coisas e aquelas pessoas, elas vão atender às minhas necessidades. Amar de verdade, vamos fazer o seguinte questionamento. Eu amo muito meu cônjuge, mas hoje ele chegou para mim, ou ela chegou para mim, eu falo cônjuge porque, né, estou falando agora no feminino, mas vale para os dois lados. Meu cônjuge chegou para mim hoje e disse o seguinte: olha, eu queria me separar, eu estou apaixonado por outra pessoa. Qual seria a nossa reação? Eu acredito que estou apaixonada, ainda eu amo, eu gosto. Então nós vamos sofrer. Mas o que é que a gente vai fazer em relação àquela pessoa, ao meu cônjuge? Eu vou brigar, vou xingar, vou espernear, vou dizer que não dou a separação, vou perseguir ele, vou perseguir a outra, vou perseguir ela. O que eu vou fazer? Porque se eu amar de verdade, por mais que eu sofra, eu vou deixar ir. Porque amar é isso, é querer que o outro seja feliz. Mas é muito difícil. É muito difícil porque a gente não se ama ainda. Jesus deixou para nós um dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. Então, primeiro a gente tem que amar a nós. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. Eu acho que eu amo o outro, mas não é amor, é egoísmo. É sentimento de posse, é sensação de posse. É meu marido, é minha esposa. Meus filhos têm que casar com quem eu acho que é melhor, têm que fazer a faculdade que eu acho que é melhor, tem que ficar nessa cidade ou naquela cidade onde eu acho que é melhor para ele. A gente não se lembra que nossos filhos são nossos filhos nesta vida. Nossos filhos, eles não são nossos, eles estão nossos. Nossos cônjuges não são nossos, eles estão nossos nesta encarnação.
Os bens materiais, eles não são nossos, eles estão nossos. Por mais que eu tenha trabalhado, suado, ganho meu dinheirinho e comprado com o suor do meu trabalho. Deus permite isso. Porque nós viemos evoluir, nós viemos para o planeta evoluir, mas não significa que nós precisamos ser infelizes. Os bens materiais, a ciência está evoluindo para o nosso bem-estar, para que a gente possa vir aprender intelectualmente, moralmente e espiritualmente, mas dentro dessa evolução, sendo felizes. Nós não viemos, Deus não quer que nós viemos para sofrer, Deus quer que a gente venha para evoluir. Então, tudo está aí para que nós possamos fazer o nosso papel, para que nós possamos passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações da melhor maneira possível. Mas nada é nosso, nem o corpo que nós usamos é nosso. Do pó ele foi formado, e ao pó ele voltará. A única coisa que é nossa mesmo é o nosso espírito, o nosso espírito e a bagagem que vem com ele. E nós vamos levar a bagagem que nós colocarmos nele, de bom ou de ruim. Então a gente tem que cuidar muito com essa questão de: será que eu me amo mesmo? Será que eu tenho autoestima? Ou será que eu ainda estou na fase de um orgulho muito grande, de um egoísmo muito grande? Porque aí qualquer coisinha que mudar aquele pensamento, aquele meu querer, aquele meu saber, aquela situação que eu vivo, vai ser aquele tombo bem alto da escada, assim, né? Porque eu me acho sempre lá em cima. Quando a gente se ama, a gente não se incomoda com pequenas coisas. A gente não se incomoda com o que fulano acha da minha roupa hoje, ou do que eu falei hoje, ou se eu ri demais, ou se eu sou uma pessoa mais quieta. Quando a gente aprender a se amar e amar aos outros, a gente vai respeitar cada um como eles são. Eu não vou me incomodar se eu sou uma pessoa mais quieta e alguém é muito mais sorridente e dá muitas gargalhadas perto de mim. E se eu sou muito sorridente, muito brincalhona, não vou me incomodar se tem alguém do meu lado que é um pouquinho mais quieto. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai trabalhar isso, então? Como é que eu vou trabalhar o meu egoísmo e evoluir esse meu auto-amor? O auto-amor está estritamente ligado à nossa reforma íntima. Aí vocês podem pensar: nossa, lá vem de novo falando sobre reforma íntima. Olha, de novo já está sendo falado em reforma íntima faz muito tempo. Desde a antiguidade a gente fala sobre conhecer-se, sobre fazer a nossa reforma íntima, sobre fazer a nossa reforma moral. E como é que a gente pode fazer essa nossa reforma? Porque ela é fácil, mas ela não é fácil. Ela é fácil porque ela não tem complicações. É só a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Mas nós, espíritos ainda com tantos defeitos, com tantos vícios, com tantas mazelas, com tanto para resgatar, com tanto para resolver, com tanto para entender, como é que a gente vai fazer isso? Então, pensando nessa questão, eu vou colocar para nós, para ajudar, 4 pilares. Pode ser que existam outras situações também, mas eu acho essas 4 muito importantes. Um pilar é o conhecimento. Outro pilar, força de vontade. Outro pilar, fé. E outro pilar, resignação.
Vocês podem pensar até em mais situações, mas eu acho que, no mínimo, essas 4 nós temos que trabalhar. A questão do conhecimento começa inclusive, ou passa, por a gente se conhecer. E aí, como eu falei que a questão da reforma íntima, da nossa reforma, já é muito antiga, Paulo de Tarso já trabalhava a questão do bom combate. Paulo de Tarso dizia que quem se conhece combate fragilidades e as imperfeições morais. Heráclito, que foi o mais importante filósofo antes de Sócrates, dizia: eu me busco a mim mesmo. Buda dizia que o caminho para o autoconhecimento, o caminho é o autoconhecimento para os que desejam eliminar as causas de sofrimento e alcançar a iluminação. Sócrates descobriu lá no templo de Delfos uma inscrição dita assim: conhece-te a ti mesmo. E ele viveu o conhece-te a ti mesmo. Ele vivia isso todos os dias, durante toda a encarnação dele. E assim nós fomos chegamos no ano de 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, e na questão 919 ele fez a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta que ele recebeu foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Palavras de Santo Agostinho, que fazia sua reflexão todos os dias. À noite, ao chegar em casa, que é algo que a gente deveria fazer, analisar o nosso dia. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu fiz a mais que eu não deveria ter feito? Que palavras fortes ou grosseiras que eu usei que eu não precisava ter usado? O que eu deixei de falar para alguém que eu poderia ter ajudado? Essa é uma reflexão que a gente deveria fazer todos os dias. As respostas a gente encontra dentro de nós mesmos. O autoconhecimento é a chave para o nosso progresso moral. E nós temos que passar pela nossa reforma íntima, nós temos que fazer para a gente se amar. A gente aí aprende a se amar e a gente aprende a amar o nosso irmão e a gente aprende a amar Deus, a vida que nós temos. Aprendemos a valorizar o que nós temos. Vamos falar um pouquinho então sobre conhecimento. A doutrina espírita, eu acho que as religiões, de maneira geral, ajudam muita gente. Eu não tenho, e jamais poderia ter o direito de ter nada contra religião nenhuma. Eu me encontrei na doutrina espírita. Por quê? Porque ela traz muitas explicações. E traz explicações com lógica. Que é o que vai nos ajudar até um pouquinho mais rápido a gente se encontrar. A gente fazer essa reforma íntima. A gente se melhorar como pessoa. A gente trabalhar um pouquinho mais a nossa compreensão, a nossa humildade. E eu me encontrei nessa casa também. Eu já frequentava outras casas espíritas, mas eu me encontrei aqui porque aqui é uma casa que se estuda muito. Aqui nós temos, aliado à doutrina espírita, a gente fala muito sobre os grupos de comportamento. E aí nós temos, não tem mais o cartaz aqui, tem o Arqueologia do Ser, nós temos livros que falam dos grupos de comportamento. Nós temos agora esse livro que fala da energia da gente, que a energia explica como a energia que eu emano, que eu recebo e aonde eu vivo, com quem eu convivo, pode fazer toda a diferença na nossa vida e nosso dia a dia. E como a gente vai trabalhar essas energias? E é por isso que a CEIU acrescentou no seu nome a palavra Recanto do Saber. A comunidade espírita Irmã Lúcia acrescentou o Recanto do Saber, porque aqui é um cantinho onde a gente estuda muito.
Eu acho que nós estamos vivendo uma época, um ano, um milênio, ou a década, que mais informações a gente tem. Então, conhecimento a gente pode adquirir. Temos muitos livros, temos pesquisas, internet. Nós temos as casas espíritas que têm palestras, nós temos os livros para estudar, tem cursos para a gente se aprofundar mais. Agora, uma coisa muito importante a gente dizer. Eu coloquei nessa sequência aqui, porque eu acho essa sequência aqui importante. Eu acho que a gente começa a trabalhar dessa forma. Vamos dizer que hoje nós somos espíritos que estamos começando do zero. Então a gente começa aprendendo, a gente começa estudando, a gente começa lendo. Depois, a gente tem que ter força de vontade para colocar aquilo que a gente leu em prática. E aí a gente começa a colocar em prática e começam a aparecer alguns empecilhos, algumas barreiras. Daí a gente tem que ter fé para ultrapassar essas barreiras e a gente tem que ter resignação para aquelas que eu não posso ou eu não consigo ultrapassar. Mas cada um tem que analisar dentro de si em que estágio se encontra. Porque tem muitas pessoas que já estão, como a gente diz, com o copo cheio, ele já está transbordando. Já tem conhecimento demais, já leu demais. Só que não colocou nada em prática até hoje. Então tem que entrar num segundo item. Tem pessoas que até já trabalharam, já se esforçaram bastante, só que agora estão passando por uma situação em que exige que eu mostre de verdade a minha fé. Então eu estou no terceiro item. A vivência que eu estou no momento. Mas eu posso estar no quarto item. Eu posso ter passado por tudo isso, mas aquilo não deu certo, aquela doença não curou, eu não consegui resolver ou ajudar tal pessoa da família, ou fazer aquilo por mim mesmo. Então é o momento do quarto item. Resignação. Mas estamos falando um pouquinho de cada um, né? O conhecimento, ele é importante por quê? Porque ele muda o nosso pensamento, ele muda a nossa visão de ver a vida, de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as pessoas. E falando em pensamento, não poderia deixar de trazer, né? Só vou ler 2 frases. Na página 16, aqui do Nosfera, nós temos o seguinte. As influências das informações negativas e positivas chegam muito rápido nos lugares mais distantes. A gente está falando da globalização hoje em dia, né? E isso afeta muito as pessoas que se encontram enfraquecidas energeticamente e psiquicamente conturbadas. Na página 24 nós temos: a energia psíquica, seja ela neutra, positiva ou negativa, é gerada pela mente e pelas emoções das pessoas. Nossos pensamentos. Pensamento é tudo. Se nós estudarmos, lermos, compreendermos, mas não mudarmos a nossa visão, o nosso pensamento, nós não vamos sair do lugar onde nós estamos, porque é isso que é o nosso amadurecimento moral e espiritual. É a mudança daquilo que eu sempre fiz igual. E aí eu trouxe também do livro Respostas da Vida. Eu achei esse livro, aqui eu só imprimi, né, algumas páginas, mas eu achei esse livro na internet, se vocês quiserem baixar em PDF, fantástico. É do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O prefácio é de Emmanuel. E ele diz assim no prefácio, eu só vou ler a primeira frase dele. Este livro reúne as respostas aos problemas mais comuns questionados pelo ser humano, especialmente no que se refere à iluminação íntima e o relacionamento com nossos irmãos, relativamente à nossa melhora espiritual. E no capítulo 23, cujo título é Pensar,
Ele começa assim, ó. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. E o efeito cria o nosso destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E aí é que entra essa segunda questão aqui, esse segundo pilar. Não basta eu saber. Eu preciso saber fazer. Eu preciso fazer. Muitas vezes a gente também confunde isso. A gente quer muito uma coisa e pelo fato de querer, a gente acha que já está fazendo o suficiente. Querer não é poder se eu não coloco a atitude, a ação. Eu preciso ter força de vontade. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estudei até agora, aquilo que eu li, aquilo que eu escutei, aquilo que me ensinaram. E a força de vontade, ela depende de cada um de nós. Ela não depende de ninguém. Nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu filho, nem da minha filha, nem do meu patrão, nem da palestra que eu ouvi, nem do passe, nem do tratamento. Para colocar em prática, só existe uma pessoa. Só existe uma situação. Eu tenho que fazer. Só depende de mim. E, para não fazer, para não colocar em prática, a gente arranja muitas desculpas. Só que, quando a gente chegar do lado de lá... Pois é, mas foi assim. Daí eles vão chegar para a gente e dizer assim, olha, mas veja bem, mas você teve essa chance, teve fulano que te disse isso, teve essa palestra que estava escrito aquilo, que tu... Ah, pois é mesmo. Não, mas veja bem, tem mais isso e isso aqui. Você vai ficar argumentando o tempo que você quiser. A espiritualidade vai ter uma resposta para tudo. Porque depende de nós. Gente, vocês não têm noção o que é a mesa mediúnica. Vocês não têm noção o que é aqueles espíritos que vêm chorar ou se mostrar arrependido porque eu escutei fulano falar aquilo e eu não levei a sério, porque eu podia ter melhorado e não melhorei. Não adianta a gente compreender quando chega do lado de lá. Ah, não adianta? Ótimo. Se você, quando chegar do lado de lá, compreender, você vai usar isso para a próxima encarnação. Mas e nessa, nós estamos fazendo o quê? Vou falar de novo uma coisa que eu já falei várias vezes. Não se tem mais 10, 12 filhos. É 1, 2, 3. Nasce um monte de criança, mas se tem muito menos filhos que antigamente. A fila para reencarnar está cada vez maior. Nós somos privilegiados de estar aqui. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que aproveitar. Porque do lado de lá não vai ter desculpa. E aí o Evangelho, a leitura de hoje, nos trouxe que a carga não é mais pesada do que a gente pode carregar. Cada um tem a força dentro de si para passar por aquilo que precisa passar. Tá, Kátia, mas pode ficar um pouco pior? Pode. A gente pode fazer a nossa carga pior. Mas aí é responsabilidade nossa. Assim como a gente fez ficar mais pesada, a gente pode fazer ficar mais leve. E a gente pode resgatar aquilo que veio resgatar. A gente não precisa contrair mais débitos ainda. Então, nós precisamos ter atitude. E quando vierem essas situações que nós viemos resolver, que nós viemos passar, que servem para a nossa evolução, cada situação que a gente conseguir passar de uma maneira correta,
vai ser um degrau na nossa evolução. Vai ser algo que, se eu venci, eu não preciso mais passar. E aí, quando chega o primeiro muro na minha frente, eu preciso ter fé. Ah, Kátia, mas tem gente que tem mais fé que outras, né? Tem gente que já trabalhou mais a sua fé que as outras pessoas. Fé a gente adquire, a gente trabalha para ter e a gente trabalha para manter. Porque eu passei um monte de problemas na minha vida e eu tive fé. Mas de repente vem um que eu caio. Então a gente também trabalha para manter a fé, não só para adquirir. Fé a gente conquista, é uma conquista pessoal de cada um. Quem tem mais fé também já trabalhou isso em outra encarnação. Então depende de cada um de nós trabalhar a nossa fé. E se eu passei por tudo, eu já batalhei, eu já fiz tudo o que eu podia. Se a gente falar em doença, eu já fui no médico, eu já fiz o tratamento, mas não tem jeito. Aquele meu câncer vai me levar, o câncer vai levar meu parente, meu filho. Aí é que entra a resignação. Também não vamos confundir, porque se resignar não é, como muita gente diz, lavar as mãos e deixar. Ah, eu tenho um câncer, era para ser assim, vou morrer disso e que fique por isso mesmo. Isso não é resignação. Isso pode ser chamado de preguiça, ou a gente pode dar outro nome, ou falta de força de vontade, mas não é resignação. Resignação é fazer tudo o que está dentro das nossas condições, como pessoa, usando o que a gente tem do emocional, do nosso psicológico, usando o que a gente precisa e pode usar da medicina quando se tratar de alguma doença, mas já fiz tudo, já fiz tratamento aqui, já fiz tratamento na medicina, mas não tem mais solução. Não se revoltar e não se desesperar. Isso é resignação. É crer em Deus. É saber que se é para ser assim, é porque é para ser assim. Porque tem um propósito para ser assim. E a gente vai saber desse propósito. Então, não é bom a gente se revoltar, porque aí, poxa, depois que eu cheguei lá e entendi esse propósito e eu vou concordar que devia ser assim, como é que eu vou ficar? Não é? Então, é com esses pilares que nós vamos mudar a nossa vida e o nosso destino. Porque a nossa vida, o nosso destino está em nossas mãos. Não está nas mãos de ninguém mais. É responsabilidade nossa. Eu tenho certas responsabilidades, por exemplo, para com os meus filhos. Eu devo dar educação, eu devo dar estudo, eu devo dar os ensinamentos morais, eu devo fazer tudo o que eu posso. Disciplina com amor. Não deixar de dar disciplina e cuidar com a questão que às vezes não é amor, às vezes é mimo. Porque é muito mais fácil deixar meu filho fazer tudo o que ele quer, porque aí ele não me incomoda muito. Pode ser que ele não esteja incomodando agora, mais tarde a gente vai ver. Na adolescência, na idade adulta, quando não sabe ser um adulto, não sabe enfrentar os problemas da vida. Então nós temos as nossas responsabilidades como pais. Mas o que este filho vai fazer depois da sua vida, quando adulto, é responsabilidade dele. Nós temos um limite na nossa responsabilidade. Temos que fazer a nossa parte, sim. Temos que fazer a nossa parte se um cônjuge está com algum problema, se um pai, uma mãe, um parente, um amigo está com algum problema. Mas nós não vamos perder a nossa vida porque fulano ou ciclano está perdendo a dele. Aí nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque cada um tem a responsabilidade sobre a sua própria vida. Preciso contar uma coisa interessante para vocês. Ontem eu fui dar palestra em São João Batista e eu dei um tema lá que eu já tinha dado o tema aqui, na CEIU. E aí chegando lá, eu disse, bom, eu vou fazer a mesma leitura que eu fiz aqui, né? Peguei o Evangelho, comecei a
a procurar e não achava, daí eu pensei assim, acho que está na página 74. Fui lá na página 74, não tinha nada a ver. Daí eu lembrei, estava na Gênese, era outro livro, eu tinha pego. Então tá, passou, ontem passou. Hoje, quando eu fui escolher a leitura mais ou menos assim, a gente tenta pegar alguma coisa que tenha a ver com a palestra. A gente pega do Evangelho, às vezes da Gênese, às vezes uma psicografia. E como eu não lembrava de nenhum título no Evangelho que eu quisesse usar hoje, eu comecei a folhear desde o começo. Comecei a passar. Fui no tema de hoje, fui adiante, voltei para o tema de hoje, né? E aí decidi por ele. Aí fechei o livro e fui fazer outras coisas. Aí eu lembrei, poxa, mas eu vou chegar lá na CIU e ficar procurando o tema, né? Vamos pelo menos olhar a página. Qual é a página? Eu memorizo bem números, então vamos lá. Página 74. Nós lemos hoje a página 74. O número que me apareceu na mente ontem. E se a gente prestar atenção, pelo menos me chamou muito a atenção. Essa palestra eu preparei no final de semana. Ela já estava preparada quando eu escolhi hoje a leitura. É claro que a gente vai estudando, a gente muda um pouco aqui, a gente muda um pouco ali, chega aqui, às vezes a gente muda um monte, começa por trás, a gente começa pela frente, que eu já estava lá por trás, daí vai e começa, entra. A gente nunca sabe como vai sair, né? A gente também é inspirada. E aí, me chamou a atenção 3 frases. Claro, a leitura é excelente, mas eu tirei 3 frases dessa leitura de hoje. A prece deve se sustentar sobre uma fé viva na bondade de Deus. Nossa recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Quando vos atinge um motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para superar. Claro que a doutrina fala nesses 4 pilares, mas os 3, mais o conhecimento que é a leitura no mesmo texto, é muita coincidência, né? Para o assunto que a gente veio trazer hoje. E a própria doutrina espírita, assim como a Igreja Católica, nós temos os 10 mandamentos, nós temos os seguintes ensinamentos na doutrina espírita. Primeiro, amai-vos. Segundo ensinamento, instruí-vos. Então é isso que a gente tem que fazer. Estudar para botar em prática. Aí a gente vai aprender a se amar e amar aos outros de verdade. Para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Chico Xavier. Eu acho que muitos já ouviram. Mas a gente vai ler cada frase com muita calma, porque eu gostaria que cada um analisasse cada frase dessa para si. O teu destino está em suas mãos. Nascestes no lar que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. E aí, se eu não gosto deste corpo, eu não gosto deste lar, eu não gosto da onde eu estou morando, vamos trabalhar para que numa próxima encarnação a gente não tenha tanto resgate a fazer. A gente já venha um pouquinho melhor. Mas depende de cada um de nós. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Isso não significa que a gente não possa trabalhar e adquirir. Como eu falei antes, os bens estão ali para deixar a nossa vida um pouco mais fácil. A ciência, a medicina está aí para deixar a nossa vida um pouco mais fácil. Senão, qualquer doença a gente já estaria desencarnando, não é? Mas quando a gente nasce exatamente onde precisa. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. A gente não tem o direito de reclamar da onde a gente está, porque a gente tem condições de sair. E não tem desculpa. Eu preciso desse salário. Ninguém disse que é para você ficar desempregado. Mas vá à luta.
Procure outra coisa? Se esforce, mande currículo. Se a situação onde eu estou, por exemplo, é tão ruim assim, o que me adianta estou ficando lá porque o salário é alto? O que vai me adiantar se eu vou gastar esse salário alto todo com o médico depois? A gente tem que pensar na nossa vida e na nossa qualidade de vida enquanto ainda é tempo. Então, teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tua própria afinidade, ame-os ou não. Por algum motivo eles estão comigo. Por algum motivo eu tenho esse filho, eu tenho esse marido, eu tenho essa esposa. Às vezes não era para ter casado com fulano ou com ciclano. Mas o nosso destino, quem faz somos nós mesmos. A nossa teimosia faz com que a gente faça muitas coisas que não deveriam, não estavam escritas para acontecer. Mas a gente tem que... Aconteceu, fiz, entrei por este caminho, o que vamos fazer agora? Dá para voltar? Dá para melhorar? Tudo tem solução. A gente só tem que estudar. Estudar como fazer, né? Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada. Não reclames nem te faças de vítima. Até porque a gente nunca é vítima de nada, né? Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e viverás melhor. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Você é o que é. Cabe a você melhorar aquilo que te incomoda. E, enfim, o teu destino está em suas mãos. Chico Xavier. E de uma coisa eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza absoluta. Cada um de vocês, cada um de nós, tem condições de modificar o seu destino. De fazer a sua vida melhor, de se esforçar, de criar, de manter, de ter fé, de aprender o que é resignação. Basta a gente querer. Muito obrigada. Kátia, obrigada por essa palestra maravilhosa. Então, bora lá mudar o nosso destino, né, gente? Está nas nossas mãos. Agora a gente vai aguardar em silêncio o passe, ouvindo a oração que a Kátia vai proferir para a gente. Nosso irmão, Mestre Jesus, que com sua infinita bondade e misericórdia, tem tanta paciência em esperar que nós ainda, espíritos com tantos erros, com tantos defeitos e com tanta demora para a gente olhar para nós mesmos, combater o bom combate, melhorar aquilo que precisamos melhorar, modificar pensamentos e atitudes, amar mais ao próximo, mas aprendendo a amar primeiramente a nós mesmos, para termos autoestima e assim podemos doar um pouquinho de nós, porque se não nos amarmos, como vamos doar? Como vamos aprender? Como vamos compreender os teus ensinamentos? Que possamos nos esforçar, então, a partir de hoje, cada vez mais,
combatendo em nós as nossas mazelas e trabalhando com força, com atitude, com vontade, para cada dia melhorar um pouquinho mais. Sabemos que ainda vamos cair, mas o que importa é que vamos levantar e vamos continuar essa jornada. Obrigada pelos nossos anjos da guarda, que estão sempre torcendo por nós, procurando nos intuir para o que é certo. Obrigada pela espiritualidade boa e amiga, que tem ajudado sempre nos trabalhos, que tem trabalhado já a energia de cada um que aqui estava e que torce muito para que cada um de nós possamos realmente trabalhar o nosso bom combate. Obrigada, que assim seja.